Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de números primos e a origem deles, tá bom? Então, essa é uma tabelinha que vocês já devem ter visto, né? Começa no 1 e a gente fez um limite até o 100, tá? Então, de todos esses números aqui, como que a gente vai selecionar quem são os números primos? Então, tem uma regra que a gente segue, e aí só sobra os números primos desses números de 1 até o 100, tá? Então, qual é a primeira regrinha? Que o 1 tá fora. Por quê? Porque o número 1, ele não é primo. Lembrando que para ser número primo, eu tenho que ter apenas ser primo tem apenas 2 divisores. Primeiro, ele mesmo. Segundo, o número 1. Então, para ele ser primo, ele tem apenas 2 divisores. Ele mesmo, o número 1. E, né? E o número 1. Então, para ser primo, tem que ter isso aqui. Mas para chegar nos primos, eu tenho como fazer, através dessa tabela, separando quem são primos e quem não. Como? Então, a gente vai pensar assim. 1 já vai estar fora, tá? Porque o 1, ele não é primo. Por que que não é? Porque eu consigo dividir ele por ele e consigo dividir ele por 1. Se eu pegar 1 e dividir por ele mesmo, certo? E ele por ele também. Então, ele não tem 2 divisores, ele só tem o número 1 como divisor. Então, o número 1 não é primo, ok? Agora, vamos pensar nos outros. Ops, aqui, ó. Não é primo, tá? Porque eu divido ele por 1, e ele por ele mesmo, que é 1, né? Então, ele só tem um divisor, que é o 1. Ele por ele e ele por 1 é a mesma coisa. Agora, e os outros? Os outros a gente vai fazer assim. Quando a gente for parar no número 2, para pensar, vamos pensar no 2. O 2, ele é primo? Bom, o 2, eu consigo dividir ele por ele. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2, zerei. 2, eu consigo dividir por 1? Consigo. 2 por 1 é 2. 2 vezes 1 é 2, para 2 nada. Eu consigo dividir ele por qualquer outro número que dê resto zero, porque tudo isso ele tem que ter resto zero, tá bom? Então, ó, o 2 é ele mesmo e ele por 1. Eu não consigo dividir ele por mais nenhum outro. Então, significa que o 2, ele é um número primo. E o que acontece? Se eu for pensar nos outros números pares que eu tenho, todos os outros números pares, eu consigo dividir eles por ele mesmo, por 1 e por outro número par. Então, a partir de que eu consigo dividir ele por mais de 2 números, ele deixa de ser primo. Então, eu vou fazer assim. O 2, ele ainda é primo, porque eu só tenho 2 divisores. Quando chegar no número 4, ele é par também. Só que eu consigo dividir 4 por 4, 4 por 1 e 4 por 2. Então, ele passa a ter 3 divisores. Então, ele não é mais primo. Então, a regrinha que ajuda a decidir quem é primo e quem não é assim. Eu vou pegar o número 2 e vou riscar quais são os seus múltiplos. Os múltiplos de um número é a tabuada daquele número. É ele vezes 1, ele vezes 2, ele vezes 3, ele vezes 4 e vou embora. Todos os múltiplos de 2 são pares. E além do 2, todos os outros números pares, eles vão ter mais do que 2 divisores. Então, eu vou poder riscar o 2 não, porque o 2 ele é primo. Então, aqui o número 2 é primo, tá bom?
Mas, quando você for ver o 4, ele já não é mais 6, não, 8 não, 10 não. Os outros números pares, nenhum deles vai ser primo. Então, o único número par que é primo é o número 2. Então, eu vou riscar o número 2 eu não risco, mas eu vou riscar os seus múltiplos. Então, o 4, 6, 8, 10, 12, 14, todos os números pares depois do número 2. O número 2 não risca, tá bom? E aí, você vai fazer o seguinte, vai fazer isso com todos os números, vai fazer com o 3. 3 é por 1? É. 3 é por 3? É. 3 é por 2, por exemplo? Não, porque vai dar número quebrado, tem que dar número inteiro, o resto zero, né? Não segue as regras. Então, o 3, ele vai ser primo, porque ele só vai ter como divisor ele mesmo e 1. Os outros números vão dar decimal, não serve, tem que ser sempre número inteiro, tá bom? Então, eu também posso seguir a regra de riscar todos os números que são múltiplos do 3. Então, na tabuada do 3, todos os números que aparecem na tabuada do 3, eu risco, menos o 3. Então, o 2 vai ficar. Quem mais fica? Ops, o 3 fica também. Então, ó, quem vai ficar? Nossa, agora tremeu tudo aqui, né? Ops, vamos lá. Então, ó, quem é primo? O 2, o 3... E o 4 é primo? Não é, por quê? Porque eu consigo dividir 4 por 4, 4 por 1, 4 por 2. Então, o 4 não é, tá? Então, o 4 a gente já tira. Na verdade, a gente vai tirar todos os números pares. Por quê? Porque todos os números pares eu consigo dividir todos por mais do que 2 números. Eu divido por ele, eu divido por 1 e também vou conseguir dividir por outros números. Então, que dê números inteiros, resto zero. Então, por isso que ele não vai poder ser primo. Só pode ser primo se ele tiver só 2 divisores. Ok? Tá voltando aqui, ó. Então, depois que eu riscar todos os múltiplos do 2, aí eu vou riscar todos os múltiplos do 3. Então, lembra na tabuada do 3? Ele não, mas e 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 3 é 9. Ó, o 9 não pode também, por que não? Porque o 9 eu consigo dividir 9 por ele, 9 por 1, e eu consigo dividir 9 por 3. Pronto, quebrei ele, ó. Tá vendo? Um divisor, 2 divisores, 3 divisores. Então, 9 não pode. Então, 3 vezes 4, 12, é par, já tá fora. 3 vezes 5 é 15. Ó, o 15 é múltiplo do 3. Então, o 15 também não vai ser. E isso eu vou fazendo todos os múltiplos do 3, tabuada do 3. O 6, o 9, o 12, o 15... 15, depois vai para 18, depois vai para 21. Risco 21 também. Por quê? Porque 21 eu consigo dividir por ele, 21 eu consigo dividir por 1, 21 eu consigo dividir por 3, o 21 eu consigo dividir por 7. Ixi, então já era, né? Por ele, por 1, tudo bem, mas ó, por 3, por 7, 21 não. Isso eu vou fazer com todos eles, todos os divisores do 3, os múltiplos, tá? Tudo que tiver na tabuada do 3. Depois, a mesma coisa na tabuada do 5. O 5, ele é número primo? Aí, eu vou ver. 5 eu divido por 5? Sim. 5 eu divido por 1? Sim. 5 eu divido por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 6? Não. Por 10, não, que vai dar decimal. Então, os únicos divisores do 5 vai ser o 5 e o 1. Os outros, eu até consigo, mas vai dar decimal. E para ser primo não pode, tem que ser número inteiro e tem que ter resto zero. Então, o 5 vai ser outro número primo. E o 7?
a mesma coisa. Então, eu vou fazer isso, quais são os múltiplos do 7, os divisores do 7? 7 por 7 dá? Dá. 7 por 1 dá? Dá. 7 por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. Por 7 a gente já viu. Por 8, por 9. E aí, você vai vendo que até você consegue dividir, mas vai dar número decimal e não pode. Então, o 7 eu vou considerar ele como número primo. E aí, eu vou fazer os risquinhos em todos os números que são os múltiplos do 7. E quando você fizer isso, né, você vai chegar numa uma tabelinha assim, mais ou menos, ó. Depois de riscar um monte de múltiplos, você chega nessa tabelinha aqui, ó, com os números todos riscados. Então, todos esses que tem esses risquinhos aqui, ó, é porque, no caso, eles não foram... eles foram múltiplos, tá? Então, se foi riscado é porque foi múltiplo. Então, olha lá. Final, tabela final. Então, só sobrou aqui números primos. Então, quem são os primos? Esses que estão pintadinhos aqui, ó, tá vendo? Todos esses aqui, eles são números primos. Tem mais? Tem. Depois de 100 tem um monte ainda primo. Mas a gente fez só até 100. Então, para descobrir quem são os números primos, eu faço assim. Regra, o número tem que ser divisível só por ele e por 1. Tem que ter resto 0 e aqui o número tem que ser número inteiro. Então, número inteiro, resto 0, ok. Só tem 2 divisores? Aqui, ó, só tem 2 divisores. Então, ele é primo. Lembra que eu fiz aqui do 9, ó? Então, o 9, não é primo, não. Não é primo. E o 21, não é primo, tá bom? E assim você vai fazendo e vai descobrindo quem são os números primos através dessa tabelinha aqui, tá bom? Lembrando que quando a gente vai falar se o número é divisor, é quantas vezes eu consigo dividir ele. Então, por exemplo, o número, por exemplo, o número 18. Vamos pensar quem são os divisores do 18. Divisores do 18. Então, são todos os números que eu consigo trabalhar com 18. Então, quem são os divisores do 18? Divisores têm um limite. Os divisores sempre vai começar no 1 e terminar nele mesmo. Esses são os divisores com quem eu consigo trabalhar, tá bom? Então, aqui, quem são os divisores do 18? Bom, 1, por quê? Porque 18 eu consigo dividir por 1. E por 2? Bom, por 2, sim, porque é número par, com par, vou conseguir. E por 3? 18 dividido por 3. Na tabuada do 3 tem 18? Quanto que é 3 vezes 6? É 18. Então, 3 ele vai ser divisor do 18, 3. E 4? Pego 18, divide por 4. Tabuada do 4. Tabuada do 4 tem 18? Não, porque 4 vezes 4 é 16. Então, ó, 4 não. Aqui não vai entrar o número 4. E o número 5? Também não, né? Porque para ser divisor do 5, eu tenho que terminar em 0 ou 5. Tem um vídeo que fala sobre regras de divisibilidade. Então, por 5, não. E por 6? 18 dividido por 6. Bom, se eu dividir por 3 e deu 6, significa que se eu dividir por 6, vai dar 3. 3 vezes 6 é 18? É. Então, aqui o 6 entra. E o 7? Não. E o 8? Também não, não tem, né? 18 dividido por 8. A borda do 8 não tem 18. E 18 por 9? Tem, né? Tem? Tem. Tem qual que é? 2. 2 vezes 9, 18, certo? Aqui, ó, quando a gente fez, a gente já tinha achado ele, ó. 9 aqui, 9 aqui. Aí é 9. Aí 10 não, 11 não, 12, 13, 14, 15, 16, 17, até chegar no 18. 18 por 18, que vai ser 1.
Então, esses aqui são os divisores do número 18, os números que eu consigo dividir, tá? E múltiplos? Múltiplos é a tabuada daquele número. Múltiplos é igual a tabuada. Tabuada daquele número, bom? Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pergunta. Tá legal? Beijão pra vocês. Tchau, tchau.